Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Excelência em Conservação de Grãos, nossa aula de número 23. E nesta aula de hoje nós vamos fechar então aí essa série de aulas que a gente vem falando, onde a gente está tratando então sobre as pragas que atacam, os grãos armazenados. Na primeira aula então nós falamos sobre insetos, falamos sobre ácaros. Na segunda aula nós falamos sobre fungos e a gente deu assim uma introduzida no tema micotoxinas também, né? E nesta aula de hoje então nós vamos fechar então essa série de 3 aulas onde a gente vem então abordando esse tema sobre as pragas. Hoje então nesta aula nós vamos falar um pouquinho também sobre as micotoxinas, vamos dar uma concluída nesse assunto, né? Vamos falar um pouquinho também sobre roedores e pássaros. E na nossa próxima aula então nós já vamos então entrar aí nos métodos que a gente tem então disponíveis para a implementação de um programa de MIP, o manejo integrado de pragas. Então nessa aula de hoje nós vamos estar fechando essa série então de 3 aulas aqui dentro do módulo sobre o MIP. Então hoje vamos fechar o assunto, vamos misturar um pouco, vai ficar de repente um pouco estranho na sequência, Hoje vamos falar de micotoxinas e vamos falar de roedores, Mas para a gente fechar esse assunto aqui, então a gente dividiu o conteúdo nessas 3 aulas e vamos ficar então hoje nesse tema, vamos tentar fechar então com essa aula de hoje. E na próxima aula então já vamos falar então sobre os métodos que a gente tem disponíveis aí para a gente buscar implementar um programa de sucesso de manejo integrado de pragas. Mas vamos para a nossa aula então, pessoal. Muito bem, dando então início aqui à nossa terceira aula, vamos falar um pouquinho sobre micotoxinas. Afinal de contas, o que são as micotoxinas? Dá uma acompanhadinha aí na tela. Olha só. As micotoxinas, então o termo micotoxina, a etimologia dessa palavra, ela vem da junção aí das palavras mices, que significa fungo, e toxicum, que significa veneno, ou seja, fungo venenoso. Micotoxina, então, traduzindo essa palavra, significa fungo venenoso. As micotoxinas são metabolitos secundários produzidos por espécies toxigênicas de fungos, especialmente dos gêneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium e Alternaria. E a sua ingestão pode causar micotoxicoses quando presentes em alimentos contaminados e podem provocar inclusive tumores e afetar funções hepáticas, renais, nervosas e circulatórias em animais e humanos. E dependendo da dose que for ingerida, elas podem inclusive ser então letais, Então na aula anterior a gente comentou um pouquinho sobre esse tema, as micotoxinas, Falamos bastante do Aspergillus flavus, que produz então a aflatoxina, que é bastante comentada, se fala muito, nesse meio da armazenagem de grãos, especialmente sobre esse fungo, o Aspergillus flavus, a aflatoxina, que como a gente comentou também, basicamente o Aspergillus flavus ele é o fungo do apodrecimento, Então quando um grão ele entra em estado de decomposição, ele acaba gerando então essa micotoxina ou aflatoxina, que é uma toxina que pode inclusive desencadear então o desenvolvimento de tumores, E eu comentei também, também de um diagnóstico recente que um grande amigo recebeu recentemente, que desenvolveu um câncer, e o diagnóstico médico apontou a aflatoxina, a presença de aflatoxina em algum alimento como uma das possíveis causadoras desse câncer. Então, olha como a gente precisa ter cuidado com a presença de fungos em grãos armazenados. Então, o nosso curso aqui, Excelência em Conservação de Grãos. A gente precisa buscar, sempre pensar o seguinte: nós estamos armazenando grãos, é uma commodity, é matéria-prima, o mercado vê como um produto, ok. Mas nós precisamos ter muito claro o seguinte: nós estamos falando de alimento. Isso é muito importante. Boa parte desse grão que está lá no silo hoje, que de repente você está cuidando, monitorando, obviamente boa parte desse grão talvez vai acabar virando tinta, vai acabar virando borracha, vai acabar se transformando em N coisas, talvez até pneu, Mas uma grande parte disso vai virar óleo de soja, vai virar ração para animais também, vai virar de repente algum composto alimentar para alimentação de criança, Então a gente está falando de alimento. E quando a gente fala de alimento, a gente precisa ter muito claro isso, nós temos que ter responsabilidade com o que nós estamos fazendo. A gente precisa ter um compromisso com a excelência.
A gente não pode se permitir entregar ao mercado, entregar para a indústria um grão contaminado, né? Um grão que de repente a gente sabe que ali no meio tem presença de grão podre, tem grão deteriorado e que pode haver uma toxina ali que vai causar danos sérios na saúde de alguém. A gente fala aí o soja hoje, soja, milho, é componente básico, é matéria-prima para a produção de vários alimentos utilizados, né, na alimentação humana. Então aí está a grande sacada, né? Nós precisamos olhar para isso não simplesmente como grão, né, como o produto grão em si. Nós precisamos olhar para um silo, para um armazém e ter a consciência de que lá dentro tem alimento, aquilo é comida, alguém vai se alimentar disso, alguém vai comer isso. Então daí o nosso compromisso com a excelência, de a gente armazenar um grão com qualidade, a gente preservar os níveis de qualidade desse produto e colocar esse produto, né, dentro de uma condição adequada para a sua conservação, né? Uma condição de temperatura adequada, uma condição de teor de umidade adequado. Para quê? Para que esse grão preserve a sua integridade e para que a gente não entregue no mercado depois um grão que de repente aí está começando a entrar em processo de deterioração, de decomposição, que lá no meio tenha um fungo, tenha aflatoxina, né? Tenha as micotoxinas que vão causar dano em alguém. Então esse assunto ele é muito sério, a gente precisa tratar isso com muita seriedade. E quem está aí à frente de um silo, de um armazém, quem está cuidando de um volume de grãos armazenado, né, precisa ter essa consciência de responsabilidade. Né? Isso é responsabilidade com o seu trabalho, é responsabilidade com o grão que está lá dentro, é responsabilidade com a empresa que você atua, que paga o seu salário, né? E é responsabilidade social com a sociedade à sua volta, né, com o consumidor que está lá fora, de repente com a tua família, com os teus filhos, né, que vão estar lá na mesa de repente comendo um produto que é originário desse grão que você está cuidando aí dentro do silo, dentro do armazém. Então a gente precisa levar esse assunto muito a sério, né? A excelência ela deve ser o nosso objetivo diário, né? A gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente faz. E obviamente, como deve ser também o nosso compromisso, né? Também existe legislação para isso, também existe controle para isso, né? A gente vai dar uma olhadinha agora aqui mais para frente. Só te convido agora então para acompanhar mais uma imagem aqui, mais uma tela, onde a gente vai ver então, dar uma olhadinha aí na tela agora, né, as principais micotoxinas que podem contaminar grãos e alimentos processados. Dá uma olhada aí, olha só. Aflatoxinas que fazem a parte aí a AFB1, a AFB2, a FG1, a FG2 e a FM1. A ocratoxina A, que tem a sua sigla OTA, a zearalenona, que tem a sua sigla ZON, a fumonizinas, que são as FB1 e FB2, e a tricotecenos, que tem a sua sigla aí, a DON, né, que são a toxina T2 e HT2, e ainda a citrinina, que tem a sua sigla então como CTR. Essas então são as principais micotoxinas que podem ser encontradas aí presentes, né, em grãos armazenados ou subprodutos, né, alimentos que sejam processados a partir de grãos que tenham o grão como sua matéria-prima. E se você quiser dar uma acompanhadinha aí na tela também, a gente vai colocar algumas imagens aí, né, só para a gente dar uma ilustrada também, né, nas micotoxinas. Dá uma olhadinha, tem uma imagem aí na tela, onde a gente consegue ver alguns exemplos. Olha aí, micotoxinas Aspergillus, Claviceps, Fusarium e Penicillium, olha só. Então aí você tem uma imagem que você pode ver mais ou menos, uma visão de microscópio aí, como que são essas micotoxinas. Obviamente isso é algo que a gente jamais vai conseguir ver ou diagnosticar, detectar, né, a olho nu, né? Então é um elemento microscópico. E existem vários métodos também de laboratório para se fazer então a detecção da presença de micotoxinas em grãos armazenados. Nós não vamos abordar aqui nessa aula essas metodologias, esses testes, né? O nosso objetivo não é exatamente esse, nós vamos falar aqui sobre as pragas em si, nós vamos comentar sobre elas e vamos falar dos métodos para a gente combater, né? Então o surgimento, a proliferação e o desenvolvimento das pragas. Mas eu te convido agora na sequência também para a gente ver um pouquinho sobre regulamentação, sobre resoluções, né? O mercado também, também temos leis, né? Temos legislação aí para regulamentar também
essa questão das micotoxinas. Dá uma olhada aí a seguir. Então, nós temos aí a resolução RDC número 07 de 18 de fevereiro de 2011. E essa resolução, então, ela estabelece os limites de tolerância para a presença de micotoxinas em alimentos comercializados no Brasil. E então ela foi estabelecida em 2011, em 8 de fevereiro. E ela atende então aos critérios metodológicos de análise estabelecidos pelo Codex Alimentários. A resolução abrange as aflatoxinas AFL, AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 e AFM1, além da ocratoxina, a OTA, e qual mais nós temos ali? Nós temos a tricotecenos, que é a DOM, e também temos a fulmonizinas, que são as FBs, FB1 e FB2, e também temos ali a PLT agora e a ZON, que seria também a zearalenona. Entre os alimentos que a gente pode ter então, que entram nessa lista, ou que podem conter presença então das micotoxinas, a gente pode ver então ali na tela, entre os alimentos temos amendoim, seus derivados, alimentos à base de cereais para alimentação infantil, café torrado solúvel, cereais e subprodutos, especiarias, nozes, castanhas, amêndoas de cacau e derivados, suco e polpa de maçã, suco e polpa de uva, vinho e seus derivados, fórmulas infantis, leite e produtos lácteos, leguminosas e seus derivados. Então, se você quiser também dar uma pesquisada, verificar essa resolução na sua íntegra, vai ter a tabela ali onde estabelece para cada tipo de alimento os seus limites, Isso você pode encontrar lá então no portal do MAPA, no www.gov.br/agricultura, onde você vai ter ali a página do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde você pesquisa ali então por a resolução RDC número 7 e você vai encontrar então essa norma ali, você vai encontrar todos os parâmetros, os limites legais, as tolerâncias que você pode ter de acordo com cada tipo e classificação de alimento. Então, cada alimento você vai encontrar uma tabela ali e ele vai estabelecer um limite máximo permitido para a presença então, de micotoxinas. Então, a gente vai abordar isso mais para frente na aula, a gente vai falar sobre legislação também, mas só fazendo aqui uma pequena palhinha sobre esse assunto, ok, pessoal? Seguindo adiante, então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora então também sobre os roedores. Os roedores aí que trazem prejuízos também na armazenagem de grãos, especialmente quando temos grãos armazenados em sacarias, em depósitos, em sacarias, em armazéns. Em grãos a granel também podemos ter problemas com roedores, especialmente quando temos armazéns graneleiros, que é uma estrutura um pouco mais aberta, onde viabiliza, vamos dizer assim, também o acesso do roedor à massa de grãos. Mas precisamos lembrar também sempre o seguinte, o roedor nem sempre ele vai buscar diretamente a massa de grãos. Muitas vezes esse roedor ele pode vir de uma região próxima, de repente é um roedor aí que foi expulso de um clã, de um grupo, de uma família, ele tem que buscar abrigo em outro local e acaba encontrando aí de repente numa unidade de armazenagem, num posto de elevador, em túneis de armazéns ou de silos, um local onde vai encontrar ali comida em abundância, vamos dizer assim, Então, pensando sempre em roedores, a primeira coisa que a gente deve sempre levar em conta é o seguinte: higiene. A gente precisa manter a estrutura da unidade de armazenagem limpa, especialmente posto de elevador, túnel, a casa de máquinas, o prédio ali onde está a moega, onde estão as máquinas de limpeza, onde estão os equipamentos. A gente buscar ter limpeza nesses locais. E uma vez que a gente não tem ali acesso a fácil acesso, resíduo, grão, que venha a ser obviamente o alimento para um roedor, obviamente a sua presença também já não vai ser assim tão facilitada, vamos dizer. Então, o primeiro passo, obviamente, é sempre a higienização, manter a limpeza, manter a organização, não deixar resíduo, não deixar resto de produto acumulado pelo chão, pelos cantos, grão espalhado pelo chão, principalmente túnel de armazém, túnel de silos. Então, a gente buscar manter essas estruturas
limpas o máximo possível, obviamente já vai nos conduzir a uma condição menos vulnerável ao ataque, né, à presença de roedores, tá? Então, mas agora a gente vai então colocando na tela algumas imagens e vai ver aí alguns dos principais tipos de roedores que a gente tem, né? Então dá uma acompanhadinha aí na tela. Olha só, o primeiro que nós temos então aqui é o rato doméstico, né? O musculus. Outros nomes populares, rato caseiro, rato de gaveta e catita, né? Extremamente curioso esse rato, né? E ele habita o interior de despensas e armários e, obviamente, se ele achar um local bacaninha aí dentro de uma unidade de armazenagem, ele vai ficar por lá também, né? E o que mais? Corpo pequeno, orelhas grandes, vive em média 12 meses e é onívoro, prefere se alimentar de grãos e sementes, né? Então, é uma unidade armazenadora, onde tem semente, tem grão a fácil acesso, obviamente, né, é um habitat interessante para um rato doméstico, né? Mas vamos aí para o próximo, né? Nós temos também o rato de telhado, né? O ratus, outros nomes populares, rato preto, rato de forro e rato de paiol. Ele é onívoro, prefere se alimentar de legumes, frutas e grãos. Habita o interior de residências e edificações como forros, sótãos, paióis e silos, né? O corpo esguio, cauda mais longa que a cabeça e o corpo, orelhas grandes e proeminentes. Vive em média 18 meses, já um pouquinho mais, e é um hábil escalador, né? Mais um tipo de rato para a gente verificar aqui, né? A ratazana, ratus norvegicus. Outros nomes populares, rato de esgoto, rato marrom, hábil nadadora e escavadora. Habita tocas no solo próximas de córregos, lixões e no interior de edificações. Corpo robusto e orelhas pequenas. Vive em média 24 meses. E é onívora, prefere se alimentar de grãos, carnes e ovos. Então esses aí basicamente são as 3 espécies principais de ratos que a gente pode ter presentes aí também na unidade de armazenagem. A gente vai colocar agora então mais uma imagem na tela, né, onde a gente vai poder ver um pouquinho sobre os hábitos dos roedores. Então, dá uma acompanhadinha aí, olha só. Características e hábitos dos roedores. Falando então sobre o território, né, os roedores eles geralmente circulam em áreas conhecidas, né? O território então pode pertencer a um único indivíduo ou a um grupo ou família e geralmente esse território então ele dispõe de alimento, água e obviamente locais de abrigos. O tamanho do território então ele pode variar de acordo com a proximidade onde os recursos se encontram, indo de pequenos espaços a centenas de metros quadrados, né? Então o que acontece? Uma vez que de repente a gente tem uma família, um clã, um grupo ali de ratos, né? Uma infestação, o que acontece? Esses ratos, né, esses roedores, então, eles vão se dispersar, ou eles vão andar, vão estabelecer o tamanho do seu território de acordo com a facilidade que eles vão ter ou não de encontrar alimento, né, e água próximo do seu ponto central ali, vamos dizer assim, o local onde eles estão habitando, da toca, né, o local onde eles se abrigam. Então, uma vez que de repente esses ratos eles encontrem alimentação suficiente para o seu sustento num local muito próximo e tenham acesso próximo à água, provavelmente esse território então de repente vai se reduzir aí a poucos metros quadrados. Agora, quanto maior for a dificuldade para eles encontrarem água e alimento, obviamente maior vai ser essa extensão territorial ocupada então, né, pelo clã e pela família de ratos. Mas vamos seguir ali na tela. O comportamento social, né, falando então das características dos roedores. Em ambientes estáveis, os roedores costumam defender seu território e alimento. E geralmente o grupo e seu território são controlados por um macho dominante e várias fêmeas maduras, né? E a dispersão, quando se tornam sexualmente maduros, né, ou adultos, os roedores, principalmente os machos, eles podem ser expulsos do grupo, vindo a se dispersar. E esses animais são de difícil detecção, por quê? Porque eles possuem um alto potencial para provocarem reinfestação num caso de manejo falho. Ou seja, vamos dizer que eu estabeleço um programa de manejo, um programa de controle lá no armazém, no silo, na unidade de armazenagem, né? Então coloco as iscas, coloco lá os inseticidas, enfim, os pesticidas, e eu consigo de repente eliminar
né, os roedores que estão ali causando problema, estão causando prejuízo, estragos, né? Mas numa determinada situação eu tenho um outro foco, tenho um outro grupo, né, um outro local que de repente eu não consegui detectar e aquele grupo foi preservado lá, né? E de repente surge ali uma situação onde os filhotes eles amadurecem, eles crescem, se tornam adultos e são expulsos, né, daquele grupo, daquele clã, daquela família e precisam se deslocar para outros locais para buscar então novamente alimento, água e ter abrigo, né? E, vamos dizer assim, esse rato que de repente ele foi preservado de um programa de manejo aqui na unidade de armazenagem num determinado ponto, que não foi atingido por estar de repente o seu território num local mais afastado, aquele rato tem obviamente um potencial gigantesco para produzir uma reinfestação na unidade. Então quando se faz o manejo integrado, obviamente a gente precisa prestar muita atenção, né, buscar detectar, buscar analisar, perceber a presença, né, os sinais deixados, né, os rastros deixados, né, pela presença dos roedores, né, e a gente buscar identificar os ninhos, as tocas, onde eles se habitam para que a nossa estratégia de controle ela seja realmente efetiva e a gente consiga eliminar realmente a praga, né, e não deixar nenhum remanescente para trás, né, que possa vir a ser o causador de uma reinfestação, né, como é esse caso, né, quando os machos adultos, por exemplo, são expulsos do seu território, do seu grupo, do seu clã, né, eles precisam se deslocar, saem, vão em busca de um outro local e podem aí serem os agentes então, né, de uma reinfestação. Mas vamos voltar ali para a tela. Vamos falar ali sobre as características, né? Os roedores, então, eles são animais de hábitos noturnos, por serem um alvo fácil de predadores, né? Especialmente aves, pássaros, né? De grande porte, né? E possuem uma má visão, porém com sensibilidade à variação luminosa. Eles não conseguem distinguir cores, sendo sua visão em tonalidades de cinza e preto. E os bigodes são o principal órgão tátil e possuem então uma audição e um olfato e um paladar muito avançados e conseguem detectar facilmente a presença de substâncias e compostos tóxicos, né? Então o rato ele é um bicho muito desconfiado também, né? Ele tem então o seu paladar, o faro, né, muito apurado, né? E ele tem alguns costumes que ele aprende, né, no seu clã ali com a sua família e que o tornam então, vamos dizer assim, um animal muito inteligente e não é tão simples de a gente combater então o rato, né, pelos roedores, né, por essa característica, né? Eles conseguem perceber facilmente então a presença de toxinas, a presença de algum composto químico, né, que venha de repente trazer dano à sua saúde ou que venha levá-lo a óbito, né? Mas vamos para a tela seguinte. Falando então, né, dessa questão da desconfiança, né, que os ratos possuem, né, eles são muito inteligentes. Olha só então, roedores, alimentação e desconfiança. Os roedores são animais muito inteligentes. Quando pequenos, passam por diversos aprendizados quanto à alimentação. Quando a mãe passa a evitar certo tipo de alimento, uma isca, um raticida, por exemplo, a prole imediatamente adquire o mesmo comportamento. O mesmo ocorre com objetos estranhos e novos. Esse comportamento é denominado como neofobia. Já os camundongos costumam ser muito curiosos e gostam de se alimentar em vários pontos, portanto apresentam um comportamento de neofilia. Quanto mais estável, né, o ambiente, mais intenso o comportamento de neofobia, ou seja, mais desconfiado, né, o roedor se torna. Quanto mais tranquilo, quanto mais estável, né, aquele ambiente ali que faz parte do seu território, então, né, quanto menos alterações ocorrem por ali, mais desconfiado o roedor se torna. Mas voltando ali para a tela, né, em locais onde há atividade mais intensa e a presença de humanos, os roedores costumam ser mais flexíveis, né, à presença de novos elementos, objetos ou alimentação. Por que isso? Porque já estão mais acostumados com movimentação, tem coisa mudando de local o tempo todo, tem barulho, tem pessoas se locomovendo, então o roedor ele acaba se habituando, né, com essa movimentação, com essa agitação e acaba não ficando tão restritivo, vamos dizer assim, ou tão resistente a coisas diferentes ou substâncias novas que aparecem no seu caminho.
né? Então são os comportamentos aí que a gente pode perceber então nesse grupo aí dos roedores, né? Eles são muito inteligentes, são muito espertos, e uma vez que um roedor então do grupo provou alguma substância que lhe causou mal, né? Obviamente o grupo inteiro, como a gente viu ali, ele acaba aprendendo com isso. Esse roedor ele passa a evitar, né, aquela substância, passa a evitar aquele alimento, aquele que ele se alimentou, e consequentemente todo o grupo passa também a rejeitar isso. Então mais uma coisa que torna a necessidade de um manejo integrado ali, falando de roedores, ser muito bem feito, ser muito bem executado, para que não ocorra essa resistência, né, e o roedor então ele fica ali, ele fica resistindo à isca, ficar resistindo então ao raticida, enfim, e o manejo se tornar complicado, complexo e demorado. E por fim, então, fechando então esse nosso tema aí sobre as pragas que atacam, né, a massa de grãos, os grãos armazenados, nós vamos falar um pouquinho também sobre pássaros, né? Não diria que exatamente pássaros a gente veja como praga, né? Mas obviamente eles podem trazer também os seus agentes de carona, né? Piolhos e outros patogênicos, né? Enfim, né? Que podem trazer danos inclusive para a saúde humana também, né? Dependendo do número, da presença, da intensidade da presença de pássaros que se tenha, né, na unidade armazenadora. Mas falando de pássaros, basicamente a coisa começa, vamos dizer assim, do mesmo modo que a gente tem que tratar com os roedores. A primeira coisa é higiene, né? Então a gente buscar manter os pátios limpos, a gente buscar manter a infraestrutura limpa, né? Ou seja, quanto menos grão tiver caído no pátio da unidade armazenadora, quanto menos grão estiver espalhado por dentro da casa de máquinas, quanto menos grão disponível à vontade no chão, né, para os pássaros virem ali e se alimentarem, obviamente menor vai ser a minha chance de ter grandes problemas aí com a presença de pássaros. E falando de pássaro, obviamente a gente pensar numa estrutura fechada como um silo metálico, né, o nosso problema, assim, dentro do silo, com presença de pássaros diretamente na massa de grãos, obviamente vai ser muito pequeno. Agora, quando nós falamos de armazém graneleiro, né, ou os silos de concreto, como a gente pode ver também na imagem, onde você tem uma estrutura um pouco diferente, onde você tem espaços geralmente entre a cobertura e a estrutura, as paredes, né, onde você tem vãos ali abertos, onde facilita obviamente a entrada dos pássaros, aí sim o nosso manejo obviamente ele se torna um pouco mais dificultoso e a gente precisa recorrer, né, a algum artifício para bloquear então, né, a entrada, né, dos pássaros para dentro da unidade armazenadora, para dentro do silo, para dentro do armazém, onde eles vão então entrar em contato direto com o grão que está ali armazenado. Então para isso se recorre, né, a instalação de telas e outras barreiras, né, para que seja possível então inibir então a entrada, né, dos pássaros, né? Eu diria que o pássaro é bastante complexo de fazer o seu controle, de conseguir evitar que eles adentrem, né, dentro de um armazém graneleiro, por exemplo. É bastante complexo, precisa ser muito bem elaborado o sistema, né, de proteção, as barreiras, as telas, né, tudo precisa ser muito bem feito para que não se tenha esse tipo de problema de infestação dentro de um armazém graneleiro, dentro de um silo de concreto, onde a gente tem vão entre a estrutura de paredes e cobertura. Mas o meio de se resolver isso, vamos dizer assim, para que eles não tenham acesso direto, então, né, a massa de grãos seria então a colocação de telas e outros tipos de barreiras, né. Então, falando de pássaros, né, a gente não tem muito o que abordar e debater sobre esse tema, né. Então, fechamos por aqui também esse assunto, a gente deu uma pinceladinha sobre isso apenas, né, mas para que a gente pegue então esse assunto, né, insetos, ácaros, fungos, micotoxinas, roedores, pássaros, né, a gente dá uma pincelada geral sobre esse tema, a gente dá uma abordada. Novamente eu friso aqui, é muito interessante, é importante, inclusive, se você conseguir de repente ter acesso a alguma literatura mais técnica que aborde especificamente, né, sobre esses temas, que fale mais especificamente sobre as espécies de insetos, as espécies de fungos, as suas características, as condições para o seu desenvolvimento, proliferação,
enfim, tudo isso é conteúdo, é matéria, né, assunto importante para quem está aí na armazenagem de grãos, e vale a pena o investimento, vale a pena você ter um livro aí na mão para você pesquisar, né, você ler e se atualizar, né, é muito importante isso, saber identificar as espécies, né, uma vez que você consegue identificar, por exemplo, uma espécie de inseto que você tem presente ali na unidade de armazenagem, você já vai conseguir ali buscar informações sobre as condições do seu desenvolvimento, já vai conseguir traçar estratégias, né, buscar formas de resolver isso, né, de uma maneira mais assertiva. Então fechamos por aqui essa nossa sequência de 3 aulas falando sobre as pragas, e na aula seguinte então nós vamos começar então a falar sobre os métodos de controle, vamos falar sobre as práticas coadjuvantes, vamos falar sobre os meios legais, vamos falar sobre uma série de assuntos que nos ajudam também, a questão dos tratamentos químicos, vamos falar sobre uma série de assuntos aí que podem nos ajudar, né, a obtermos sucesso, né, no manejo integrado de pragas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado então dessa aula de hoje, uma aula bem curtinha, bem resumidinha, cada um desses temas, mas é para a gente fazer um resuminho geral, né, um apanhado geral sobre o tema. Ok? Espero vocês na próxima aula então, espero que tenham gostado desse assunto. Um abraço, né? E claro, lembrando sempre, né, não deixe de interagir também no nosso grupo lá no Telegram, não deixe de fazer o seu relatório também, um resuminho lá, né? E espero vocês então na nossa próxima aula. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.